mas que tiveram uma influência muito grande. Poderia também falar das profetisas, por exemplo, Ruda, que vai profetizar uma quebra de governo, a restabelecimento das alianças. Mas enquanto os profetas estão se destacando, enquanto Deus está levantando os seus vasos, os seus homens, enquanto Deus está usando os seus instrumentos na terra, e os escribas estão registrando no livro dos reis de Israel, acontece algo inédito, porque entre o capítulo 19 e entre o capítulo 20 e o capítulo 22, vai se abrir uma ruptura para narrar a história de um rapaz que não é profeta, para narrar a história de alguém que não foi vocacionado por Deus, para narrar a história de alguém que não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe nem orar, para narrar a história de alguém que vai marcar a sua época. E qual é o nome desse alguém? É o tal de Nabote. Vou repetir: Nabote não é pregador, Nabote não é pastor, Nabote não é profeta, Nabote não é presbítero, Nabote não é evangelista. Nabote é um simples homem que recebe do seu pai uma vinha. Pregador, o que é uma vinha? Simples. A vinha era um pedaço de terra onde se plantava a vide produzia a uva produzia o vinho. Então não é nada demais. Olhar para Nabote é olhar para uma pessoa comum. Olhar para Nabote é olhar para uma pessoa que não tem nenhum atrativo, não é rico, não tem riqueza, não tem propriedades exorbitantes, é alguém normal, é alguém comum. Só que é este alguém que vai marcar uma história na Bíblia Sagrada. Pregador, por quê? Porque existem mistérios que eu gostaria de desvendar com a ajuda do Espírito Santo aqui nesta noite sobre a vida de Nabote. Porque eu disse, ele não é profeta, mas a história dele está registrada na Bíblia. Não é pregador, mas a história dele está registrada na Bíblia. Se você analisar o capítulo de número 20, aonde vai ter uma guerra entre Israel e Ben-Hadad, e se você analisar o capítulo de número 22, aonde Miqueias vai profetizar, você vai ver que existe um buraco entre dois profetas, onde vai ser narrada a história de Nabote. Pregador, e quais são as qualidades, as características que Nabote tem? Primeiro, o nome Nabote é um dos nomes mais maravilhosos de toda a Bíblia Sagrada, porque o nome Nabote significa fruto maduro, ou fruta que amadureceu. Entenda, ele não é pregador, mas é fruto maduro. Não é cantor, mas é fruto maduro. Não é evangelista, mas é fruto maduro. Porque tem alguns bobão que acham que para amadurecer tem que dar cargo para ele. Não! Para amadurecer não precisa de cargo. Para amadurecer precisa de responsabilidade. Agora que coisa linda! Ele não tem agenda, mas é fruto maduro. Ele não prega, mas é fruto maduro. Não tem muitos seguidores na rede social, mas é fruto maduro. Não é aplaudido, não é reconhecido. Passa na rua, ninguém sabe quem é ele, mas é fruto maduro. Porque eu não sei quem é que vai pegar. Porque o que qualifica o homem de Deus a ser homem de Deus não é o anel que ele tem no dedo, não é o diploma que ele tem na parede, não é se ele sabe falar hebraico, aramaico, grego, latim, inglês, francês. Não. O que nos qualifica como verdadeiros servos é termos maturidade para enfrentar o que temos que enfrentar. Crente que não tem maturidade, na primeira prova desvia. Crente que não tem maturidade, na primeira prova corre. Crente que não tem maturidade não chega a 27 anos de ministério. Crente que não tem maturidade, no primeiro vento corre. Agora, crente que tem maturidade, o diabo pode fazer o que quiser, ele não arreda o pé, porque ele sabe que maior é aquele que o chamou do que aquele que quer lhe derrubar. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar, só para quem tem mão para levantar e boca para a glória. Através da tua maturidade, portas vão se abrir. Através da tua maturidade, você vai pisar aonde ninguém pisa.